Esta noite, enquanto você deixa o peso do seu corpo afundar devagar no colchão e sente o silêncio se acomodando ao seu redor como um cobertor invisível, eu quero que você imagine algo simples, quase imperceptível. Imagine uma porta. Não uma porta grandiosa, entalhada em ouro, não vigiada, nem sequer trancada. Apenas uma porta de madeira em um corredor pouco iluminado. Ninguém a anuncia, ninguém aponta para ela. E ainda assim, aquele que entende o poder já está caminhando em sua direção. Existe uma frase frequentemente associada a Niccolo Maquiavel, um homem que observou reinos nascerem e desmoronarem com a mesma calma com que se observa a maré subir e descer sob a luz da lua. A frase não grita, ela sussurra. O poder nunca é dado, ele é tomado, em silêncio. Talvez à primeira vista isso soe duro, tomado. Parece algo brusco, quase agressivo. Mas fique comigo. Respire devagar. Deixe as palavras perderem as arestas. Porque o que ele percebeu não era apenas sobre força ou conflito, era sobre natureza humana, movendo-se discretamente sob a superfície das coisas. Você já reparou como a pessoa mais influente em uma sala raramente é a mais barulhenta? Como quem realmente molda os acontecimentos costuma falar menos do que todos os outros? Enquanto alguns explicam, defendem, tentam convencer, essa pessoa observa, escuta, espera. E então, quando o ar muda, quase imperceptivelmente, ela age. Não com espetáculo, não com alarde, com precisão. O verdadeiro poder se parece com a água infiltrando-se nas raízes de uma árvore durante a madrugada. Ninguém aplaude, ninguém vê, mas ao amanhecer, a árvore está mais firme. Talvez quando você era mais jovem, tenham lhe dito que o poder viria como recompensa, que bastava ser paciente, gentil, obediente o suficiente, que o reconhecimento seria entregue em suas mãos como um presente tardio, mas justo. Mas pense agora no silêncio desta noite, com que frequência isso realmente aconteceu? Com que frequência a influência foi simplesmente concedida, sem que alguém, antes, decidisse, em silêncio, que não esperaria mais? Maquiavel viveu em um mundo de cortes e conspirações, onde governantes sorriam durante o dia e arquitetavam estratégias nas sombras. Ele entendeu algo que ainda pulsa sob a vida moderna. As pessoas raramente entregam controle voluntariamente. Elas se agarram a ele, protegem-no, disfarçam-no de generosidade enquanto o defendem com firmeza. E assim, aqueles que aguardam convite para ocupar espaço, muitas vezes continuam aguardando. Mas os que compreendem o silêncio, movem-se de outra forma. O silêncio não é fraqueza, é espaço, é observação. É a pausa antes que a peça de xadrez deslize pelo tabuleiro. Nessa pausa, tudo é avaliado, não com crueldade, não com raiva, mas com consciência. Pense nas vezes em que você se sentiu ignorado, nas reuniões em que suas ideias foram deixadas de lado, nas relações em que seus limites ficaram borrados porque você não queria criar tensão. Talvez você tenha acreditado que permanecer em silêncio significava ceder, mas o silêncio também pode ser preparação. Existe uma quietude que acumula força como a noite acumula estrelas, devagar, invisivelmente, e então, sem anúncio, ela brilha. Maquiavel não romantizava a bondade ingênua. Ele compreendia que as pessoas são complexas, muitas vezes movidas mais pelo medo do que pela virtude. E quando o medo governa, o poder se esconde em lugares sutis. Ele não aparece como uma coroa evidente. Ele se revela como influência silenciosa, como a capacidade de moldar decisões sem parecer que as está moldando. Talvez o que mais inquiete nessa ideia seja perceber que o poder não se conquista com discursos grandiosos, mas com escolhas discretas, com pequenas decisões que ninguém vê, com limites estabelecidos sem drama, com uma postura que muda antes que qualquer palavra seja dita. Você já notou como algumas pessoas entram em um ambiente e, mesmo sem falar, alteram a atmosfera? Não é sobre aparência, não é sobre volume,
é sobre presença. E presença é construída quando alguém para de esperar validação externa e começa a agir a partir de uma convicção interna. Tomar o poder em silêncio não significa ferir, manipular ou destruir. Significa assumir responsabilidade por seu próprio espaço. Significa entender que ninguém virá entregar autoridade sobre sua vida. Você a assume. Como alguém que durante anos ficou à margem de uma conversa e um dia simplesmente puxa a cadeira e senta à mesa, sem pedir licença, sem pedir desculpas. Não há grito, não há confronto, há decisão. E decisões, quando silenciosas, são profundas. Elas não dependem da aprovação do mundo, elas nascem dentro. Talvez você esteja deitado agora, sentindo o cansaço do dia ainda ecoando nos ombros. Talvez tenha passado horas se adaptando aos outros, ajustando seu tom, diminuindo seu brilho para não incomodar. E isso cansa. Cansa de um jeito que não aparece no corpo, mas pesa na alma. O que Maquiavel observou, no fundo, é que o mundo respeita mais a firmeza do que a hesitação. As pessoas testam limites, avançam até onde é permitido, e se não encontram resistência, continuam avançando. Mas quando encontram alguém que, com serenidade, mantém sua posição, algo muda. Não é necessário confronto explosivo. Às vezes basta uma frase curta, um olhar que não se desvia, uma decisão tomada sem explicações excessivas. O poder tomado em silêncio se parece com isso. Ele não pede palco, ele cria estrutura. E talvez o mais interessante seja perceber que você já fez isso antes, mesmo sem perceber. Na vez em que decidiu não responder imediatamente a uma provocação, na vez em que disse não com voz calma, na vez em que escolheu sair de uma situação que diminuía você. Esses momentos são sementes, porque poder não é apenas dominar os outros, é dominar a si mesmo, é escolher quando falar e quando permanecer em silêncio, é entender que reação impulsiva entrega controle, enquanto pausa consciente o recupera. A noite nos ensina isso. Observe como tudo desacelera. O mundo não desaparece, ele apenas reduz o ruído. E nesse silêncio, você começa a ouvir o que realmente importa. Talvez o poder, no fim, seja a capacidade de agir sem necessidade de aplausos, de avançar sem anunciar, de construir sem expor cada passo. Enquanto você respira agora, lentamente, imagine-se caminhando por aquele corredor escuro novamente. A porta está lá, ninguém a vigia, ninguém a oferece. Você não precisa que alguém a abra para você. Você apenas gira a maçaneta, sem som, sem plateia, e atravessa. Porque o poder nunca foi dado, ele sempre esteve esperando que você decidisse tomá-lo, em silêncio.